O maior problema do homem contemporâneo não é a falta de recursos, e sim a falta de esperança. Certamente, o homem moderno necessita de esperança. Em todos os cantos da terra, notamos que proliferam a guerra, o terror, a calamidade, a pobreza, a maldição e o sofrimento. Os estudiosos se questionam: por acaso haverá alguma esperança para esta geração? Creio que essa pergunta diz respeito também a nós. Não só no campo pessoal, como também no âmbito coletivo. O resultado de querer sobreviver depositando a esperança naquilo que é mundano e temporal é, sem sombra de dúvida, a desesperança. Então, meus irmãos e irmãs, qual é a atitude que nós, cristãos, devemos tomar diante dessa situação? Creio que a maior ilustração é a atitude de um bebê, que descansa nos braços da mãe. Em outras palavras, devemos depositar toda a nossa confiança e fé em Deus, nosso Pai Celestial. Por maior que seja a turbulência deste mundo, nunca devemos perder nossa fé em Deus. A fé, por si só, é um potencial pelo qual fluem a esperança e o poder transformador divino. Meus irmãos e irmãs, vocês se lembram do homem que se aproximou de Jesus pedindo ajuda pelo filho que se encontrava endemoniado? Quando o homem disse: "Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos", o Senhor lhe disse: "Se podes, tudo é possível ao que crer." A vida dele, como a de seu filho, foi totalmente transformada ao receber essa palavra, o que mudou sua forma de pensar e falar. Os cristãos devem mostrar uma atitude ativa e firme, motivada pela fé. Desse modo, poderemos conquistar e dominar não apenas o nosso destino, como também nossas circunstâncias. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. A Bíblia explica que a fé é a certeza daquilo que se espera. A palavra certeza significa base ou título de propriedade. Em outras palavras, meus irmãos, a fé é a base do que desejamos. Se tivermos em conta que a base é fundamental para que um edifício se firme, entenderemos que a fé é fundamental para podermos concluir nossa vida cristã com êxito. A fé assemelha-se também a um título de propriedade. E o que é um título de propriedade? É um documento no qual consta a propriedade de certo terreno, edifício ou casa, conforme o caso. Portanto, a fé é a convicção que você tem em mãos, algo como título de propriedade, ao orar com um objetivo claro e específico. Ainda que nossos olhos não vejam nenhum testemunho, nem nossos ouvidos percebam palavra alguma, nem nossas mãos possam tocar coisa alguma, e ainda que nosso caminho esteja escuro, se no fundo do nosso coração exclamarmos: "Já existe", o poder da fé será ativado e você se converterá em uma pessoa transformada. Se a certeza do que se espera consegue penetrar o mais profundo de nosso ser, contamos com a convicção de que nossos desejos já se manifestaram na realidade, o que nos confere alta autoconfiança. A fé é o sentimento de que nossos desejos já se efetuaram na realidade física. Precisamente, o Senhor, ao ver nossa fé, abençoa-nos dizendo: "Conforme creste, seja feito." Nada será impossível à pessoa que tem esse tipo de fé. Se ao orar, você consegue observar e visualizar algo que está fora do domínio físico, não demore. Continue mantendo esse nível de oração, pois esse é o tempo e a oportunidade de derrubar qualquer argumento do impossível. Ainda hoje Jesus nos diz: "Se podes, tudo é possível àquele que crer." A fé é o poder do Espírito Santo. Uma vez obtida a fé, é fundamental que desprendamos o poder que existe em nós, por meio da declaração da palavra. Por exemplo, se você sofre de alguma enfermidade e crer que foi curado no momento de oração, eu o aconselho que diga da seguinte forma:
Estou completamente curado. Essa enfermidade é mentira e usurpação. Enfermidade, mentira e usurpação, ordena-nos em nome de Jesus que saiam. Em que se fundamenta essa declaração? Temos autoridade para proclamar essas palavras? Sem dúvida, meus irmãos. A palavra de Deus claramente nos afirma da seguinte maneira: mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Isaías 53:5. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Em Marcos 11:24. Pela ferida do Senhor eu fui curado. Não tenho nada a ver com a enfermidade, sou saudável. Se confessarmos pela fé, baseando-nos nas promessas do Senhor, o Espírito Santo derramará o poder da saúde divina. Mas mesmo tendo fé, se professamos palavras negativas, tais como não creio na saúde, continuarei enfermo, o poder de saúde do Espírito Santo não será liberado e não acontecerá nenhum milagre. Esse princípio pode também ser aplicado em cada área da vida cristã. Ao ofertar e dizimar, devemos liberar a bênção da prosperidade com a confissão da palavra, desde que tenhamos fé. A Bíblia nos diz: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligardes na terra terá sido desligado no céu. Se formos ao texto original grego, notaremos que o tempo verbal do versículo citado é passado. Em outras palavras, meus irmãos, isso significa que o resultado já foi manifesto. Sou abençoado, sou saudável, já tenho a vitória em Cristo Jesus. O segredo para liberar o milagre de Deus está na palavra de Deus, na palavra confessada, declarada, proferida em nome de Jesus. A nossa fé deve coincidir com a linguagem. O fracasso de muitos cristãos deve-se à não coincidência entre a palavra fé e a linguagem em uma mesma personalidade. No momento do culto, tudo parece estar bem, a ponto de o cristão sentir-se paz de mover montanhas. Todavia, ao transpor a porta da igreja, deixa-se inundar por pensamentos negativos. Você deseja crescer espiritualmente sem nenhum tipo de limitação? Então não deve duvidar da capacidade de Deus em mudar sua família, seu estilo de vida, suas finanças e seu destino, porque o milagre está a caminho. Libere o poder da fé que há em você, por meio da oração e da declaração da palavra. O seu destino e tudo mais que o rodeia mudará. A Bíblia promete-nos o seguinte: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que lhes dou, para seguires outros deuses e prestares culto. Deuteronômio 28, 12 ao 14. Apegue-se a essa promessa. Estou certo de que a bênção do capítulo 28 do livro de Deuteronômio será abundante sobre sua vida, sua família, seu trabalho e sobre todas as coisas. Você desfrutará a vitória todos os dias, liberará o poder da fé por meio da declaração da palavra. A fé deve revelar-se. Certo dia, um alpinista escalava uma grande montanha. Ao escorregar, perdeu completamente o equilíbrio e, quando caía, conseguiu, numa fração de segundo, amarrar-se em um galho de árvore. De repente teve medo e gritou: "Há alguém aí? Socorro!" Inesperadamente ouviu-se uma voz: "Estou aqui, sou o teu Deus." "Oh, que alegria ver-te aqui! Salva-me, por favor." "Queres que te salve? Antes, porém, precisa fazer-te uma pergunta. Crê em mim, de fato?" "Sem dúvidas que sim, sou cristão. Vou à igreja todos os domingos, sou líder de células." "Muito bem, então solte este galho agora mesmo." "O quê?
que disseste? Se crês em mim de verdade, quero que salte este galho. A orientação deixou o alpinista sem palavras. Pouco tempo depois, ele gritou um pouco mais forte. Por acaso não existe outro por aí que me ajude? A fé não é simples manifestação oral. A fé é uma decisão voluntária que se manifesta por meio da capacidade de apegar-se ao invisível. A fé manifesta-se por meio dos atos. Se olharmos atentamente a Bíblia, vamos nos dar conta de que Jesus sempre via a fé das pessoas antes de realizar um milagre. Era o dia da visita de Jesus à casa da sogra de Pedro. Multidões tinham vindo ao lugar por causa da fama de Jesus. Em pouco tempo, a casa ficou cheia a ponto de não haver lugar para nem mais uma pessoa sequer, e muitos tiveram que ficar no pátio. No meio da multidão, havia um paralítico que ali viera ajudado por 4 amigos. Mas a situação era cada vez mais desanimadora, pois o povo bloqueava o acesso ao Senhor. Não obstante, os 4 amigos, que criam na cura do amigo paralítico, tão logo se aproximassem de Jesus, decidiram fazer uma abertura no teto da casa. Ouviu-se um ruído estranho no telhado. Caiu pó sobre a cabeça dos presentes. O povo murmurava, questionando-se sobre a origem daquele barulho todo. Todavia, aqueles amigos continuavam tentando abrir o teto até consegui-lo. Logo começaram a baixar o leito onde estava deitado o paralítico, sob o olhar atento de Jesus. A Bíblia declara esse momento a partir do ponto de vista de Jesus da seguinte forma: vendo a fé que eles tinham. Lucas 5:20. A palavra diz claramente que Jesus viu a fé dos amigos do paralítico. Jesus, ao ver sua fé, disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa, no verso 24 de Lucas capítulo 5. De repente, ocorreu um milagre. O paralítico levantou-se e estava completamente curado. O apóstolo Paulo, quando esteve na cidade de Listra, também fez o mesmo. Enquanto pregava a palavra, observou um paralítico de nascimento e, vendo que ele havia fé para ser curado, disse-lhe: levante-se, fique em pé. E o paralítico deu um salto e começou a andar. Você entende agora? Deus primeiramente observa a nossa fé antes de realizar um milagre. Tiago 2,17 diz: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Deus observa a fé que tem ação e realiza um milagre. Deus dotou o ser humano com um potencial quase ilimitado. Lamentavelmente, o homem não tem usado esse enorme dom que Deus lhe deu. Mas isso também significa que um novo mundo de possibilidades se apresenta diante de nós, se formos capazes, com a ajuda do Espírito Santo, de aproveitar todo o potencial que temos sem nenhum tipo de limitação. Ecônomo, cientista Romero, defendeu a tese de que a espessura do cérebro do homem, que tem riscos em sua superfície, como uma noz, é de apenas 3 milímetros, mas equivalente a uma folha de jornal, caso fosse decomposto. O mais surpreendente nessa investigação foi a descoberta de que o cérebro humano continha aproximadamente 13 bilhões 653 milhões de células nervosas. Ainda hoje, o cérebro continua sendo um mistério. Diz-se que cerca de 90% das novas descobertas a respeito do cérebro datam dos últimos 15 anos. Isso leva a crer que o cérebro em si continua sendo desconhecido do homem. Um cientista anônimo afirmou que Johann Wolfgang usou apenas 0,4% e Einstein 0,6% do potencial do cérebro, e que ao longo da história do homem, ninguém usou mais de 1% desse potencial. O fato de os estadunidenses e os europeus terem obtido maior avanço que o restante do mundo deve-se a um maior grau de uso desse potencial. É notório que a maioria deles tem a sua origem e viva em culturas cristãs. O pensamento deles se distingue pelo desafio e pelo progresso. Foram eles que se atreveram a explorar o planeta.
Foram pioneiros nas viagens espaciais, inventaram o automóvel, o avião, as comunicações. A grande variedade de coisas que hoje nos rodeiam são produto de seus esforços. Na Coreia do Sul, meus irmãos, por exemplo, as escolas, os hospitais, os asilos de órfãos e idosos são resultados de esforços dos primeiros cristãos que se atreveram a sonhar com algo criativo. Glória a Deus! Isso indica que o potencial de expansão da melhoria da qualidade de vida é, sem sombra de dúvida, a fé cristã. Se desejarmos levar uma vida saudável e bem-sucedida, seja na área espiritual, na área física, devemos conservar uma atitude muito positiva. Lamentavelmente, meus irmãos, muitos cristãos confundem fé com desejo do coração. Eles dizem assim: gostaria de ser rico, gostaria de ser bem-sucedido, gostaria de apoiar o ministério, gostaria de fazer isso e aquilo. Certamente, essas expressões contêm um desejo do coração do homem e não se relacionam com a fé. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso fazê-lo. Isso é uma confissão de fé. Se você conservar o pensamento afirmativo, sim, posso, surgirá uma ideia criativa de forma imediata. Todavia, se você cultivar um pensamento contrário do tipo, não posso, a situação se agravará. O homem vive e move-se em 3 dimensões: a dimensão física ou visual, a mental e a espiritual. Em Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Meus irmãos e irmãs, quando o espírito do homem, que se encontra na dimensão espiritual, confessa: sim, posso, o Espírito Santo é quem o ajuda por meio de novas ideias e inspirações. No entanto, se nosso espírito declara de forma contrária, as portas da dimensão espiritual se fecham, meus irmãos, deixando-nos sem acesso aos recursos divinos. Eu vou agora ensinar para vocês 4 passos de fé para viver o seu potencial. O passo número 1 é que você pense no êxito. Pessoalmente, nunca deixei de orar e sonhar com a evangelização do meu país e do mundo. Sempre pensei que podia conseguir esse objetivo. Por isso, estamos difundindo em nossa igreja, neste momento, o Evangelho de Jesus Cristo por meio de uma página na internet, lançada não há muito tempo. Temos também um projeto com uma meta de 10 anos, que consiste em implantar, no mínimo, 500 igrejas autônomas na Coreia do Sul. Muitos se disseram que isso seria impossível, meus irmãos. Entretanto, glória a Deus, o Espírito Santo deu-me plena convicção de que é possível sim. Por maior que seja a turbulência, não deixe de confessar que terá êxito. Pense nisso, meus irmãos e irmãs. Estou certo de que você alcançará. Glória a Deus. No entanto, se seu pensamento for em direção contrária, o temor se apoderará do seu coração e o resultado será o fracasso. Não conheço ninguém que pense continuamente em fracasso e tenha alcançado sucesso nesses anos todos de ministério. Sem dúvida, meus irmãos, testemunhei muitos casos de homens e mulheres que pensaram somente em obter o êxito, mas que fracassaram. Eu mesmo tenho visto muitos cristãos que se desiludiram por não terem conseguido o que esperavam. Uma pessoa de minha igreja um dia disse: ouvi o pastor dizer que quem pensa afirmativamente obtém êxito. Entretanto, sempre fracassei. Por que isso me aconteceu? Certa ocasião, um diácono foi levado aos tribunais por causa da posse de um determinado estabelecimento. Essa pessoa, sendo cristã, orou todos os dias e pensava somente na vitória. Chegou o dia do julgamento, mas o resultado foi negativo. O diácono sentiu uma desilusão indescritível a tal ponto que pensou: se Deus está vivo, como pode me decepcionar dessa maneira? Por que aquele irmão perdeu a causa se havia concentrado todo o seu esforço na oração e em obter o êxito? A resposta é simples, meus irmãos e irmãs.
Quando alguém quer começar um curso, deve pagar uma taxa. Desde o ensino fundamental até a universidade, todo aluno precisa pagar um determinado valor, independentemente do tipo de curso. No aprendizado da vida, cada pessoa deve pagar um preço para aprender o verdadeiro sentido da existência. Talvez não seja raro ver um investidor que aplicou centenas de milhares de dólares num dia e no outro viu-se na falência. Pode ser que nesses casos o investidor pense que fracassou e desperdiçou grande quantidade de dinheiro. Ou pode ser o caso de uma pessoa que investiu muito dinheiro para conseguir os melhores advogados, mas perdeu a causa. Em ambos os casos, segundo o senso comum, é um fracasso. No entanto, devemos nos dar conta de que não se trata de desperdício, muito menos de fracasso. Ao contrário, é uma taxa que se pagou na escola da vida. Seja na sociedade, seja na família ou na igreja, se você tem medo de pagar o preço do fracasso, nunca conseguirá aprender e ser aprovado na matéria de se obter o êxito. O fracasso é amargo. Todavia, esse é o preço que devemos pagar para conseguir o êxito. Portanto, não tome o fracasso como um elemento negativo. Você deseja algo muito grande? Então não esqueça que terá que pagar um preço muito alto por isso, um fracasso também muito grande. Por isso, considere o fracasso uma parte do próprio sucesso. Concentre-se no resultado final. Pense, confesse, visualize e viva as 24 horas do dia com sucesso. Talvez não consiga, receio fracassar. Esse tipo de pensamento nunca dará luz a ideias criativas. Não tenha medo do fracasso. Pense no êxito. Contudo, meus irmãos e irmãs, o sucesso que você deseja deve ser para a glória do Senhor. O segundo passo é pense grande. Quando eu era menino, os adultos tinham por hábito me dizer: se for desenhar, faça algo grande, como um tigre ou um leão, e ao menos sairá um gato. Se for pensar em um gato desde o começo, sairá quando muito um gato ou um rato. Esse é um ditado típico de meu país e significa que devemos pensar grande. A Bíblia também ensina algo semelhante. Abra sua boca e eu a alimentarei. Salmos 81:10. Meus irmãos e irmãs, tenho 50 anos de ministério e sempre planejei grandes projetos, aos quais requerem muitas horas de oração e esforço extraordinário. Contudo, sempre me atrevi a crer que podia alcançar todas as minhas aspirações. Um objetivo, independentemente de seu tamanho, grande ou pequeno, implica pagar um preço muito alto chamado esforço. Então, não parece melhor fazer projetos grandes? E o terceiro passo é: almeje seu sucesso. É fundamental que todo aquele que almeja ter sucesso se veja como uma pessoa bem-sucedida. Esse é o princípio da visualização. Não somente o crente em Cristo, como qualquer indivíduo conseguirá sucesso se fizer uso desse princípio. A pessoa de êxito veste-se como tal. Com isso, meus irmãos e irmãs, não quero dizer que você tem de vestir roupa cara. Quero sim dizer que você deve vestir-se decentemente, com roupa limpa e elegante. A maneira de andar, de falar, de agir deve ser a de uma pessoa bem-sucedida. Você deve ter uma autoimagem positiva. Pedro escreveu o seguinte, meus irmãos e irmãs: vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. A pessoa muito rica é aquela que se viu a si mesma com muitas posses. O homem de negócios que tem lucro é aquele que viu sua empresa crescer. O cristão que obteve êxito é aquele que viu a si mesmo crescer espiritualmente. A pessoa de virtude é aquela que creu e ganhou a aceitação por parte das pessoas. A pessoa que não imagina nem planeja o êxito nunca o alcançará. A Bíblia diz, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Você deseja alcançar êxito? Então guarde uma imaginação de sucesso em seu coração, a que é invisível.
e observe-a em todos os momentos da sua vida. O quarto e último passo é: ore dentro do sucesso. Deus é um Deus de sucesso. Nunca conheceu o fracasso. Deus é um Deus próspero. Nunca conheceu a pobreza. Deus é luz. Nunca habitou na escuridão. Deus é um Deus saudável. Nunca conheceu a enfermidade. Deus é um Deus que vive. Nunca conheceu a morte. Portanto, devemos fazer orações de êxito, como uma série de diálogos com Deus. Uma oração de fracasso expressa lamentações como: Senhor, não sei o que fazer. Enquanto orações de êxito contêm convicção: Senhor, sei que o milagre está a caminho, pois tu estás comigo. Devemos orar na linguagem espiritual, pois o poder criativo é o que caracteriza justamente o mundo espiritual, e isso ativa a disposição e o poder do Espírito Santo. Na geometria, a linha que liga dois pontos tem um caráter unidimensional, ou seja, só uma dimensão. Se a essa linha são acrescentadas inúmeras linhas, ela se converte em um plano, que passa a ter, então, caráter bidimensional. Uma combinação de planos converte-se num corpo tridimensional. O plano unidimensional encontra-se sob o domínio do plano bidimensional, que, por sua vez, se encontra sob o domínio do plano tridimensional. Esse princípio da geometria também se aplica ao mundo físico. Encontramos-nos no mundo físico, que tem caráter tridimensional. A minha pergunta é se haverá alguma dimensão maior que domine essa dimensão física. A Bíblia fala a respeito da quarta dimensão, em Gênesis 1:2. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O idioma hebraico nos proporciona uma imagem mais concreta, pois esclarece que o Espírito Santo incubava todo o planeta. Notamos nesse versículo que o Espírito Santo movia-se chocando o planeta, como faz uma ave. Pode-se dizer que a Terra, que era sem forma e vazia, pertencia ao plano tridimensional, e o Espírito Santo, que pertence ao mundo espiritual da quarta dimensão, incubava este mundo. Foi ali que Deus, por meio de sua palavra, proclamou a criação do universo, que se manifestou no plano físico. Por esse motivo, devemos orar no plano da quarta dimensão. Deus, peço-te que tua compaixão esteja sobre esta pessoa enferma. Espírito Santo, peço-te que te movas sobre ela com teu poder curador. Esse tipo de oração faz com que o Espírito Santo desça até que a pessoa seja curada. A oração é um pedido pelo êxito criativo. Por meio da quarta dimensão, que se encontra sob a soberania do Espírito Santo, devemos primeiramente incubar a realidade, até que ela resplandeça. A oração é um processo de incubação. Você deve alcançar o êxito e continuar caminhando em suas trilhas com o Senhor. O êxito é o segredo da felicidade, ainda que leve muitos dias intensos de trabalho, até mesmo sem dormir. O homem de êxito jamais se sente cansado. O êxito produz autoconfiança, estima das pessoas, melhor qualidade de vida e maior grau de esperança. Você deseja de fato obter êxito no que faz? Uma vida de êxito só é alcançada por meio de um pensamento afirmativo. Pense grande, tenha uma autoimagem afirmativa. Ore e obterá êxito. Tive o privilégio um dia de tomar um café da manhã com um neurologista muito conhecido da Coreia do Sul. Ele me falou sobre as descobertas mais recentes da sua área de trabalho. Ele disse: Pastor Cho, o senhor sabia que o nervo central da linguagem, que se encontra dentro do cérebro, tem absoluto domínio sobre o restante dos nervos? Um estudo recente revelou isso. Obrigado por sua informação, doutor, mas a verdade é que eu já sabia disso. Como? Como sabia? Isso foi descoberto faz pouco tempo. Aprendi com o Dr. Tiago. Tiago? Quem é Tiago? Tiago é uma pessoa muito famosa, já faz 2000 anos. Ele explica a importância da relação entre a língua e o nervo central.
também a relação que ela tem com os atos de uma pessoa. Preste atenção. Leia Tiago 3:1 e em seguida o verso 2. Aqui diz claramente que a língua, embora sendo uma parte muito pequena, é capaz de dominar todo o corpo. Você pode vê-lo? Ao escutar minhas palavras, o neurologista começou a explicar seus conhecimentos, que sem dúvida coincidiam com as palavras de Tiago, e continuou comentando, muito animado. Se uma pessoa diz, sinto-me fraco, todos os nervos captarão a mensagem e dirão entre si, vamos nos preparar para sermos fracos. O nervo central nos manda sentir-nos fracos, e o resultado de tudo isso, do ponto de vista físico, será a falta de resistência. Se uma pessoa diz, é verdade, sou um inútil, creio que não conseguirei fazer este trabalho, todos os nervos, ao receber essa mensagem, reagirão de acordo com as palavras pronunciadas. É verdade, o nervo central nos diz que somos inúteis. Temos de limitar o uso do nosso potencial. Temos de nos preparar para sermos verdadeiros inúteis. Se uma pessoa diz, envelheci demais, sinto-me cansado e incapaz de fazer alguma coisa a esta altura da minha vida, o nervo central não tardará em enviar uma mensagem ao restante dos nervos, que reagirão dizendo, é verdade, envelhecemos demais, estamos prontos para morrer. Vamos nos preparar para nos deteriorar. E caso continue pronunciando essas palavras, não tardará em morrer. Portanto, nunca devemos perder o entusiasmo. Se perdermos, sairão de nossa boca palavras muito negativas, tais como, estou perdido, não sei que sentido tem a vida, e os nervos reagirão em relação a essa mensagem. Atuarão de forma muito passiva, o que prejudicará grandemente a nossa saúde e não demorará a morrermos em idade muito prematura. Ele finalizou dizendo que o nervo central da linguagem tem poder sobre todo o corpo e que, portanto, qualquer pessoa é capaz de controlar o próprio corpo por meio das palavras. Concordei com o especialista, embora não totalmente. A declaração de palavras afirmativas é a base do sucesso. Tiago 3:2 afirma que quem consegue controlar a língua também o fará com relação a todo o corpo. Deixe de dizer que você é pobre. Caso contrário, todo o ambiente se tornará negativo e a pobreza chegará a você, a ponto de você sentir-se mais cômodo na pobreza do que na prosperidade, levando-o a pensar e desejar a pobreza. No entanto, se você declara que é uma pessoa talentosa e bem-sucedida, seu espírito, sua alma, seu corpo reagirão ao receber essa mensagem e conseguirão, dessa forma, obter o êxito. Nós, os coreanos, temos a tendência de dizer: morro disto, morro daquilo, morro de calor, morro de fome, morro de prazer, morro de medo. Quem sabe esse tipo de expressão foi a causa principal da miséria e da guerra contínua em nosso país por mais de 5.000 anos. É tempo de renunciar às palavras negativas. Você deve habituar-se às declarações positivas. Deseja ser revigorado? Então, primeiramente faça-o com seu vocabulário. Renove sua forma de falar. Se você se nega em mudar o seu vocabulário, nunca poderá experimentar a renovação. Você deseja que os seus filhos sejam transformados? Se deseja, ensine-lhes primeiro a usar uma linguagem positiva. Jovens que se caracterizam pela falta de responsabilidade e respeito deverão primeiro aprender a falar uma nova linguagem. Como podemos adquirir e aprender essa linguagem? Minha resposta é a Bíblia, a palavra de Deus. Devemos permitir que o Espírito Santo trabalhe com liberdade em nossa personalidade,
pois o Espírito de Deus oferece-nos as palavras mais apropriadas no momento adequado, na hora certa, no momento certo. Leia e medite na palavra de Deus. Faça isso de Gênesis a Apocalipse todos os dias. Gaste tempo, invista o seu tempo na palavra de Deus. Deixe que a linguagem bíblica domine sua mente. Expresse palavras de fé. Declare palavras de êxito, de criatividade, de produtividade, de vitória. Você pode declarar salmos no seu dia a dia. Você pode declarar os provérbios. Você sabe que provérbios são 31 capítulos e você pode recitar os versículos diários, começando pelo dia 1º de cada mês, e você pode seguir até o dia 31. Caso o mês tenha 30 dias, você pode ler no dia 30 os capítulos 30 e 31. Porque dessa forma você aprenderá o segredo da vitória em nome de Jesus. Esse é o segredo da vitória, falar a linguagem bíblica. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. Você que chegou aqui no canal, talvez pela primeira vez, ou talvez você já tenha acompanhado o canal e ainda não se inscreveu aqui no canal. Inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados aqui vídeos abençoados, palavras maravilhosas para abençoar você e sua família. Deixe também o seu like. Não se esqueça de compartilhar também para as pessoas que você mais ama. Compartilhe nas suas redes sociais. Deus abençoe.